A teologia da libertação comunista sequestrou São Francisco de Assis para si e o transformou num líder revolucionário da luta de classes, distorcendo assim o seu amor pela pobreza. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e vamos estudar as fontes franciscanas. Olá, paz e bem. Nosso seráfico pai, São Francisco, amava nosso Senhor Jesus Cristo. E como Jesus nasceu pobre numa manjedoura, viveu pobre aqui nessa terra até morrer pobre em uma cruz, São Francisco quis imitar também a pobreza de nosso Senhor. Por isso, quando dizemos que Frei Francisco amava a pobreza, devemos entender que ele amava Jesus no pobre e que isso não tem absolutamente nada a ver com a maldita ideologia da enganação. Quer saber mais? Então fica ligado e assista o vídeo até o final. Hoje, em nossos estudos das fontes franciscanas, falaremos sobre os capítulos 25, 26, 27, 28, 29 e 30, que tratam da verdadeira pobreza de São Francisco. Mas, como de costume, eu vou colocar essas informações na descrição desse vídeo para quem quiser depois acompanhar nas fontes, ok? Muito bem, hoje nós vamos fazer um resumão, né? Posto nesse vale de lágrimas, o bem-aventurado pai desprezou as míseras riquezas dos filhos dos homens e, ambicionando a mais alta glória, dedicou-se com todo o seu coração à pobreza. Vendo que era familiar para o Filho de Deus e estava sendo desprezada por todo o orbe, e quis desposá-la com um amor eterno. Por isso, feito amante de sua beleza e querendo unir-se mais estreitamente à sua esposa, como se fossem dois em um só espírito, abandonou não só pai e mãe, mas também revirou tudo. Abraçou-a por isso em ternos abraços e não quis deixar de ser seu esposo nem por uma hora. Dizia a seus filhos que a pobreza era o caminho da perfeição, o penhor e a garantia das riquezas eternas. Jamais houve alguém tão ambicioso de ouro quanto ele de pobreza, e nunca houve guarda mais cuidadoso de um tesouro do que ele o foi da pérola evangélica. O que mais o ofendia era ver, dentro ou fora de casa, alguma coisa nos frades que fosse contrária à pobreza. Na verdade, desde o começo da religião até a sua morte, sua única riqueza foram uma túnica, o cordão e as calças. Não teve mais nada. Sua roupa pobre mostrava que riquezas estava amontoando. Por isso, alegre, seguro e livre para correr, tinha o prazer de ter trocado as riquezas que perecem pelo cêntuplo. Ensinava os seus a construírem habitações pobrezinhas, como os casebres das pessoas mais miseráveis. Muitas vezes, falando da pobreza, recordava aos frades aquela passagem do Evangelho: as raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Certa feita deveria haver um capítulo em Santa Maria da Porciúncula. Já estava em cima da hora e o povo de Assis, achando que não havia um local adequado, construiu rapidamente uma casa para o capítulo, sem que o soubesse o homem de Deus, que estava ausente naquele momento. Quando o santo voltou e viu a casa, levando-a a mal, não sofreu pouco. Levantou-se para ser o primeiro a eliminar o edifício. Subiu ao telhado e pôs abaixo telhas e cobertura com mão forte. Mandou os frades subirem também para acabar de uma vez com aquele monstro contrário à pobreza, porque dizia que logo se haveria de espalhar pela ordem e ser tomado, por exemplo, tudo que se visse de mais pretensioso naquele lugar. Teria acabado de uma vez com o prédio se os soldados que lá estavam não tivessem feito frente ao seu fervor, dizendo que ele pertencia à comuna e não aos frades. Uma vez, voltando de Verona e querendo passar por Bolonha, ouviu dizer que aí tinha sido construída uma casa nova para os frades. Só de ouvir falar em casa dos frades, mudou de direção e foi por outro lado, sem passar por Bolonha. Depois mandou que frades saíssem imediatamente da casa. Não ficaram nem os doentes, postos para fora como os outros. E não deu licença para voltarem enquanto o cardeal Ugolino, então bispo de Ostia, não afirmasse em pública pregação que a casa era sua. Dá testemunho e escreve isso alguém que teve que sair doente da casa nessa ocasião, Tomás de Celano.
Não queria que os frades habitassem em nenhum lugarzinho a não ser que constasse com certeza quem era o seu dono. Sempre exigiu que os seus filhos observassem as leis dos peregrinos, abrigar-se sob teto alheio, passar em paz, ansiar pela pátria. Pois no eremitério de Sarciano, uma vez um frade perguntou ao outro de onde vinha, e este respondeu: da cela de Frei Francisco. O santo ouviu e disse: já que destes à cela o nome de Francisco, tomando posse dela para mim, que ela arranje outro morador, porque eu não vou mais morar lá. O Senhor, quando esteve no cárcere em que orou e jejuou por 40 dias, não mandou fazer uma cela nem uma casa, mas ficou embaixo de uma rocha da montanha. Nós podemos segui-lo, deixando de ter qualquer propriedade, embora não possamos viver sem o uso de casas. Este homem não só abominava a ostentação das casas, como tinha horror a utensílios muito numerosos ou de valor. Não gostava de nada que nas mesas ou nos recipientes recordasse o mundanismo, para que tudo cantasse a peregrinação e o exílio. Francisco de Assis, como vimos, era apaixonado pela pobreza, ao ponto de viver um radicalismo que não permitia que os frades tivessem nada de próprio, nem mesmo casa. Hoje, os frades menores ainda fazem voto de pobreza, por incrível que pareça. Mas, em contraste com isso, a ordem dos frades menores é uma das ordens religiosas mais ricas do mundo. É uma das ordens que mais tem posses, que mais tem bens. Sabemos que os frades não têm nada de próprio, ou ao menos não deveriam ter, mas a ordem tem. E Francisco não queria isso. Francisco não queria que a ordem tivesse nada. Aliás, ele nem queria fundar uma ordem, não é mesmo? Francisco queria que os frades morassem na casa dos outros, como peregrinos que são acolhidos. Além das 3 ordens fundadas por nosso seráfico pai, São Francisco de Assis, surgiram também muitas congregações e comunidades de inspiração franciscana, mas algumas delas simplesmente idolatram Leonardo Boff e sua maldita teologia, que de teológica não tem nada, não é mesmo? Além de distorcerem o Evangelho de Cristo, distorcem tudo o que Jesus ensinou a respeito dos pobres. Se dizem franciscanos, mas passam longe dos ensinamentos de Francisco de Assis sobre a verdadeira pobreza. E ainda mesclam suas heresias com a teologia liberal, onde Jesus não fez milagre nenhum. Não multiplicou pães, não andou sobre as águas, não transformou água em vinho, não curou ninguém, não fez nada que a ciência não pudesse explicar. Vivem totalmente longe da transcendência, vivem apenas a imanência, só o que é dessa vida, só o que é palpável, só o que se pode ver, se pode tocar. Voltemos às origens, voltemos ao Evangelho de Cristo, vamos estudar as fontes franciscanas e viver tudo aquilo que Francisco de Assis nos ensinou. Meu irmão, minha irmã, está na hora de subir nos telhados e começar a jogar as telhas lá de cima, como fez nosso seráfico pai, se quisermos ambicionar a mais alta glória. Pois sem amar a santa pobreza e desposá-la com um amor eterno e a ela dedicar-se de todo o coração, não poderemos nos dizer franciscanos e nem mesmo cristãos. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E você, ainda tem alguma dúvida sobre a importância de vivermos nesta vida de forma simples e sem nada de próprio? Escreva aqui nos comentários para nós, vamos conversar um pouco mais sobre isso, ok? E quinta-feira que vem tem uma nova reflexão aqui no canal sobre a vida de São Francisco de Assis com base nas fontes franciscanas. Você não vai querer perder, né? Então, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. É de graça, ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça de clicar também no sininho para receber todas as nossas atualizações. Que Deus abençoe. Salve Maria!